Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Estaremos lendo capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículos de número 12 e o versículo de número 13. Quantos acharam, podem dizer amém? Amém. Está escrito: e ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, e ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este mesmo é. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. O Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quantos podem dizer amém? Amém. Podem se sentar nesta noite dando glória e aleluia no nome do Senhor. Meus irmãos, antes que eu comece, eu quero parabenizar o pastor Fabiano pelo tempo concedido nesta noite para a exposição da palavra. Nós temos andado em várias cidades, em várias igrejas, e é muito raro nós recebermos um tempo tão amplo como esse para a exposição da palavra de Deus. Então eu quero deixar aqui minha gratidão e parabenizando também o pastor por esta atitude em priorizar a palavra do Senhor nesta noite. Queridos, nesta noite eu quero falar-lhes subordinado ao tema: um homem, um gigante e uma promessa. Diga comigo assim: um homem, um gigante e uma promessa. Queridos, todos nós conhecemos muito bem a história falada nesta noite através desse texto. É bem verdade que os irmãos prepararam o tema, mas durante esta semana eu estive orando ao Senhor, pedindo para que Deus colocasse uma palavra no meu coração, e o Senhor me fez se prender a esse texto nesta noite. E eu tenho certeza que da criança até o mais experiente que me ouve nesta noite já ouviram falar a respeito de Davi. Se você perguntar para uma criança quem foi Davi, ela vai dizer que foi um jovem que com apenas uma pedrinha derrotou o gigante filisteu. É o que ficou gravado na nossa memória desde quando éramos crianças, desde quando estávamos na escola dominical, ainda muito novos. Nós aprendemos que Davi, ele foi aquele que derrotou o gigante filisteu, que tinha o nome de Golias. Mas quando nós, irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada e discorrer sobre a história de Davi, nós descobrimos que a sua história ela vai além deste episódio. O episódio em que Davi derrota o gigante filisteu foi o auge da sua história. Foi um período de fama, foi um momento em que Deus resolveu exaltá-lo, honrá-lo, torná-lo conhecido. Mas a história de Davi, ela é repleta de lágrimas, ela é repleta de rejeição, ela é repleta de anonimato. Para nós entendermos o que de bom tem na história de Davi, nós precisamos voltar um pouquinho para o capítulo 16, o versículo 1, que é onde tudo começou. A Bíblia diz que Deus pediu para o profeta Samuel. Deus chegou para Samuel e disse: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Deus falou para o profeta: enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido o rei.
E a Bíblia diz que Deus, ele inquieta o profeta para ir até Belém. E todos nós sabemos, irmãos, que o profeta, quando recebia uma mensagem divina, ele precisava reproduzir, ele precisava transmitir. Independente da natureza da mensagem, se fosse uma mensagem de vida, o profeta entregava. Se fosse uma mensagem de morte, o profeta entregava. Se fosse uma mensagem de juízo, o profeta entregava. Se fosse uma mensagem de paz, o profeta também entregava. Então, quando o profeta Samuel se desloca até Belém, onde Davi residia, juntamente com seu pai Jessé e os seus 7 irmãos, a Bíblia diz que quando Davi chega na cidade de Belém, grande foi a curiosidade, o alvoroço. As pessoas estavam preocupadas, porque sabiam que quando o profeta chegava na cidade, tinha decreto de Deus para aquele povo. Toda vez que o profeta chegava em uma cidade, o povo sabia que havia um decreto divino para aquela cidade. Fosse um decreto de vida, como eu falei, ou fosse um decreto de morte. A verdade é que a palavra que vinha para o profeta, ela era reproduzida, ela era compartilhada. E quando o profeta chega lá na casa de Jessé, a Bíblia diz que o profeta Samuel revela o motivo pelo qual ele tinha ido até aquele lugar. E parece que eu vejo quando o profeta Samuel chega para Jessé e diz: olha, eu estava em casa e Deus mandou eu vir aqui, porque disse que dentre os seus filhos, dentro da sua casa, tem um que ele escolheu para ser o futuro rei de Israel. A Bíblia diz que na mesma hora, meus irmãos, o pai de Davi, em momento algum desconfiou que o escolhido seria Davi. Em momento algum, Jessé, passou na mente de Jessé, na cabeça de Jessé, que o escolhido de Deus seria Davi. A primeira coisa que Jessé faz é chamar o seu filho primogênito, a saber, Eliabe. Segundo a Bíblia, meus irmãos, Eliabe, ele tinha todas as características que um rei deveria possuir. Em primeiro lugar, ele era alto. Em segundo lugar, ele era forte. E em terceiro lugar, ele era bonito. Então, primogênito, alto, forte e bonito. Então Jessé pensou que o escolhido por Deus era o seu filho primogênito. Quando Jessé chama o seu primogênito Eliabe e o apresenta diante do profeta Samuel, a voz de Deus brada do céu dizendo o seguinte: Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência. Vocês estão vendo o que está fora, mas eu contemplo o que está dentro do coração. Glória a Deus. Aleluia. E Deus não aprovou Eliabe para ser o escolhido de Deus naquele momento, de maneira que o segundo filho de Jessé foi apresentado, Abinadab, e na mesma hora Abinadab também não foi aprovado por Deus. Depois de Abinadab foi apresentado Samar também. 3 filhos de Jessé, pelo menos, são mencionados aqui nesse episódio: Eliabe, Abinadab e Samar. Segundo a história, eram os que mais pareciam com o rei, irmão. Eles eram formosos, eles eram altos e eles eram fortes. E quem disse, irmãos, que Deus olha para a aparência externa para escolher alguém? Quem tem costume de escolher, de julgar o homem pela aparência, é o homem, irmãos. Quem tem costume de nos julgar pelo que nós temos é o homem. Deus é diferente. Não importa o que você tem, e não importa o que você é na sociedade, o que Deus contempla quando olha para o ser humano é se ele tem um coração puro e se ele tem uma vida voltada para o seu reino. É esta procura e a preocupação de Deus nos últimos dias. É encontrar jovens com um coração puro e uma vida voltada para o seu reino. Cadê os jovens com o coração puro aqui que me ouvem nesta noite? Levante a mão, irmão, pelo amor de Deus, e dá uma glória para Jesus de Nazaré nesta noite. Aleluia. Nenhum dos 3 filhos de Jessé que foram apresentados foram aprovados por Deus. E quando eu leio, meus irmãos, aqui o capítulo 16, quando eu falo sobre um homem, a Bíblia diz que neste episódio aqui, Davi, melhor dizendo, tinha aproximadamente 17 anos de idade quando ele foi a
avisado por Deus acerca de uma chamada para assumir o trono em Israel. Ele não tinha nada, não tinha nome, não tinha muita formosura como seu irmão Eliabe possuía. Era um jovem com aparência mais simples comparando a Eliabe. Mas Deus tinha escolhido Davi, ponto final, irmão. Quando Deus escolhe, está escolhido. E quando Ele escolhe, Ele prepara. Quando Deus prepara, Ele envia. E quando Ele envia, Ele cuida para a honra e para a glória do seu nome. Pelo texto, irmãos, eu descubro aqui que Davi possuía pelo menos 4 virtudes que o colocaram à frente dos seus outros irmãos. A primeira virtude que Davi possuía, que o colocaram à frente dos seus irmãos, é que Davi era um jovem trabalhador. Diga comigo assim bem forte: trabalhador. Irmãos, Deus só chama e confia uma grande obra para quem é trabalhador e responsável. Quem entendeu diz amém para Jesus. Enquanto os irmãos de Davi estavam em casa, no conforto do lar, estavam em uma situação confortável, Davi estava no campo apacentando as ovelhas da família. Então eu descubro aqui, irmãos, que a primeira virtude que Davi possuía, que chamou a atenção de Deus e que esta juventude precisa possuir, é a virtude chamada responsabilidade. Deus jamais te levantará, Deus jamais te usará, e Deus jamais te enviará se você não for um jovem responsável. Davi tinha responsabilidade com a sua família, Davi tinha responsabilidade com a sociedade, ele estava engajado. Eu me lembro, meus irmãos, está aqui a minha esposa como testemunha. Quando eu era jovem, muito novo, envolvido na obra do Senhor, aceitei Jesus com 13 anos de idade. Não tinha ninguém da minha casa que servia a Deus ainda, mas eu coloquei um propósito no meu coração de servir a Deus. Com 13 para 14 anos de idade, eu já tinha usado drogas, já tinha praticado pequenos furtos. Quem olhava para mim alguns anos atrás, nas ruas de Maceió, Alagoas, de onde eu sou natural, estou aqui a Camaçari há pouco tempo a trabalho, mas quem olhava para mim alguns anos atrás, nas ruas de Maceió, Alagoas, louvado seja o nome do Senhor, e encontrar um jovem magrinho, um jovem com cabelo pintado de amarelo, com brinco na orelha, colar no pescoço, pulseira no braço, pulseira na perna, revólver 38 na cintura, praticando pequenos furtos. Alguém olhava para mim e dizia: este menino não tem jeito, o futuro dele vai ser no presídio São Leonardo, ou no presídio Baldomero Cavalcante, ou no presídio Sirite Duval. E disseram: mas se ele não for morto, se ele não for preso, o futuro dele ou vai ser no cemitério São Vicente, ou no cemitério Parque das Flores. Mas teve um dia, meus amados irmãos, no mês de março do ano de 1998, eu estava vindo de um campo de futebol. Eu tinha usado muita maconha, eu estava muito drogado, mas eu me lembro que eu recebi um folheto, e eu lembro do título do folheto até hoje. E o título do folheto dizia o seguinte para mim: você é importante para mim. Glória a Deus, glória a Deus. E eu me lembro quando aquele jovem que é meu amigo até hoje, diácono da igreja lá em Alagoas, ele cheio do Espírito Santo do Senhor, aleluia, apontou o dedão de profeta no meu rosto, com muita autoridade, disse: jovem, ninguém dá nada por você, a sociedade já te rejeitou, a sociedade já te desprezou, a tua família já te amaldiçoou, porque a minha mãe já tinha dito para mim que só estava esperando a notícia que eu tinha sido morto lá na rua e por onde eu andava. E parece que aquele jovem diácono da igreja sabia da minha história. Ele apontou o dedão de profeta no meu rosto e disse: jovem, ninguém dá nada por você, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração nesta tarde. E ele disse para mim: Jesus te ama, tem um grande plano na sua vida e vai levantar você como pregador da sua palavra. Só quem acredita em milagre, levante a mão, irmão. Só quem acredita em milagre, levante a mão. E eu quero profetizar nesta noite, só para quem deixar a mão levantada lá em cima. Quem estiver com a mão baixa não vai receber o que Deus tem preparado para a gente. Jesus manda dizer para você que enquanto você está aqui dando glória para Ele, Ele
Eu me lembro quando eu entrei na igreja. Eu cheguei um sábado de manhã, pastor Fabiano, do nada, eu tinha passado a noite num trio elétrico, curtindo com alguns amigos. E quando foi 2 horas da manhã, irmão John, 2 horas da manhã, o Espírito Santo falou comigo: a partir de hoje, esse não é mais o seu lugar. No meio da festa, eu saí do trio elétrico e fui para casa. Quando foi no sábado pela manhã, eu acordei dizendo: hoje eu vou aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Aleluia. Eu me lembro que no tempo eu era cobrador de lotação, fazia lotação na cidade, ganhava R$10 por semana, e eu era cobrador. O motorista do carro que eu trabalhava era crente da Deus e amor, irmãos. Era crente de verdade, era aquele crente que só queria saber de oração e de jejum. Estava orando pela minha vida, e ele disse: irmão Júnior, você quer que eu ore por você agora dentro do carro? Eu disse: não, eu quero ir para a igreja, para que todo mundo saiba agora que eu sou crente na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Acontece que era um casamento, meu irmão. Como pode? Eu nem fui convidado para o casamento, mas eu queria ir para a igreja e aceitar Jesus. Cheguei lá, me penetra, irmão, 7 horas, pensando que iriam orar por mim. 7 horas, o casamento foi para 9h50 da noite, e de onde eu estava eu não saí. Eu disse: eu só saio daqui quando eu aceitar Jesus como Salvador da minha alma. Acabaram o casamento, tiraram foto com o pastor. Depois que tiraram foto, o pastor me chamou, orou por mim. Aleluia. E quando ele orou por mim, irmãos, com 3 minutos de crente, eu recebi 2 profecias. Quem crê, irmão, que Deus fala quando quer, da forma que quer, usando o que quer? Levante a mão, que eu quero ver nesta noite. Eu tinha 3 minutos de crente quando alguém profetizou para mim, e a primeira profecia foi essa. Eu falei no princípio do testemunho que ninguém era crente na minha casa. Eu me lembro quando o irmão, Deus usou aquele irmão falando em um amigo estranho que eu não entendia nada. Eu não sabia nada sobre o mistério de Deus, eu não sabia nada sobre línguas estranhas. Eu me lembro quando o irmão falou línguas estranhas e Deus deu interpretação para ele, e ele falou o seguinte para mim: entrarei com salvação dentro da tua casa. Aleluia. E eu creio naquela palavra. Depois ele disse para mim o seguinte: olha, cuide da minha irmã. Eu já fui coordenador de jovem, de adolescente, professor de escola bíblica, superintendente de escola bíblica, coordenador de evangelismo, secretário de igreja. Eu já fiz muita obra do Senhor. Mas lá atrás, com 3 minutos, Jesus falou para mim: cuide da minha obra. Mas eu não sabia o que era obra, irmãos. Era tudo muito novo para mim. Afinal de contas, eu só tinha 3 minutos de crente. E Deus falou para mim assim: cuide da minha obra, porque enquanto você cuidar da minha obra, eu cuidarei de você e cuidarei de toda a sua família. Levante a mão, irmão, e dá glória para Jesus de Nazaré nesta noite. E eu tenho uma mensagem do Senhor para alguém que está envolvido na obra do Senhor nesta noite. Você que tem cargo, você que está envolvido, você que Satanás soprou no teu ouvido esta semana, dizendo o seguinte: trabalha até a festividade. Depois da festividade, você entrega o teu cargo, porque você não tem tempo, porque você não tem jeito, porque você não tem manejo para poder fazer a obra. E eu repreendo debaixo do sangue do Cordeiro do Senhor esta voz maligna, porque tem mensagem de Deus para a tua vida nesta noite. Deus pode dizer para você: cuide da minha obra, porque é você cuidando da minha obra e eu cuidando de você, cuidando do teu guarda-roupa, cuidando do teu armário, cuidando da tua geladeira, cuidando do teu emprego, cuidando do teu pai, cuidando da tua mãe, cuidando dos teus filhos, do teu irmão. Cuide da minha obra, que eu cuido de você e de toda a sua família. Se você pega esta palavra, levante a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Jesus está levantando alguém com mão poderosa nesta noite. Aleluia. Você está vendo eu todo bonitinho aqui no púlpito, irmão. Eu era pobre demais, irmão. Eu era pobre de marré desci. Você já viu aquela musiquinha de criança? Eu sou pobre, de marré desci. Era eu quando aceitei Jesus. Jesus me deu nome, me deu nome na sociedade. Jesus me deu uma esposa. Jesus me deu 2 lindos filhos. Jesus me deu um talento de pregar a sua palavra. Jesus me deu uma profissão honrosa. Jesus me deu alguns bens, porque tudo que ele fala, ele cumpre. Aleluia.
Aleluia. Se Jesus falou, fica em paz, porque palavra e promessa de Deus é prego batido e pouca virada. Se arrebenta tudo, se muda a gente, se converte gente, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Jesus faz. Meus amados irmãos, e Davi era um jovem trabalhador e responsável. Ele estava envolvido nos trabalhos da família. A segunda virtude, meus irmãos, que eu descubro pelo texto, que Davi possuía, além de ser responsável, além de ser trabalhador, é que Davi era um jovem cheio do Espírito de Deus. Diga comigo assim: cheio do Espírito de Deus. Meus amados irmãos, Davi foi o único homem na Bíblia que teve uma unção triplicada. Ele foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido na sua casa pelo profeta Samuel. Ele foi ungido perante a sua tribo, a tribo de Judá. E ele foi ungido quando assumiu oficialmente o trono em Israel. Ele era tão cheio, irmãos, que teve um dia que o rei Saul tinha sido acometido por um espírito mal permitido pelo Senhor. E o rei Saul pediu para que um dos seus servos buscasse um homem que soubesse tocar bem. Este era o requisito, meus irmãos, para se apresentar diante do rei Saul. Ele tinha sido atormentado. E ele chegou para o seu servo e disse: procurem, busquem-me um homem que saiba tocar bem. Acontece, meus irmãos, que neste episódio Deus já estava começando a dar nome a Davi. E alguém chegou para o rei e disse: olha, eu conheço um homem que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o principal de tudo, o Senhor é na vida dele. Irmãos, quando Deus quer abençoar o crente, Ele cria uma situação para nos abençoar. Ele traz à existência aquilo que não existe. E Deus vai criar. Irmãos, isso aqui é profecia para quem crê em palavra de Deus, viu? Quem não crê não recebe, mas quem crê vai voltar para casa de posse de vitória. Você não sabe como resolver este problema, mas Jeová está criando uma situação para poder te abençoar e você cantar o hino da vitória lá do outro lado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Davi, ele era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus convida a juventude de hoje para buscar a unção e a graça do Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Infelizmente tem muita gente dedicando muito tempo com coisas efêmeras e passageiras, com entretenimento, e tem deixado de buscar a presença e a face do Senhor. Nós temos, irmãos, convivido infelizmente com uma geração vazia de Deus e cheia de conhecimento secular. Deus quer que essa juventude que me ouve nesta noite dê prioridade à presença e à graça de Deus em suas vidas. Eu me lembro, irmãos, que quando aceitei Jesus, eu fiz um propósito de 40 dias de jejum e oração para Jesus salvar minha família. Porque Jesus falou para mim em profecia, mas a minha parte eu tive que fazer. Porque Jesus só faz o que é a parte dele, a nossa parte, a responsabilidade é nossa. Jesus disse: eu vou entrar com salvação na tua casa, mas a responsabilidade de orar, de colocar o joelho no chão, deixar a barriga vazia, fazer sacrifício para Deus fazer o milagre, a responsabilidade era minha. Se você pegar a foto da minha identidade, você vai clamar o sangue de Jesus, de tão feio que eu era no tempo, irmão. Amarelo, magro. O meu corpo estava fragilizado, amarelado. Meu corpo estava fraco, mas o meu espírito estava fortalecido na presença de Deus para a glória do seu nome. Glória a Jesus.
cheio do Espírito Santo de Deus. A terceira virtude que eu descubro em Davi aqui, meus irmãos, é que Davi era um jovem agradável. Diga comigo assim, agradável. Davi, quando foi convidado para se apresentar diante do palácio do rei Saul, porque quando Davi ele derrotou o gigante filisteu e cortou a cabeça de Golias e começou a passear nas ruas de Jerusalém, a fama, o nome de Davi chegou até o palácio do rei. E o rei Saul chegou para o seu servo, o chefe do seu exército, que se chamava Abner, e disse: Abner, vá à procura deste moço, porque eu quero saber o nome do seu pai. Eu quero saber de quem este jovem é filho. Observe que Deus pediu apenas para saber o nome do pai de Davi. E eu vou falar de novo: quando Deus quer abençoar o crente, Ele cria uma situação só para poder nos abençoar. Diga comigo assim: Deus vai criar uma situação. Agora bata no peito se você crê em profecia. Diga assim: para mim abençoar. Quem crê, levante a mão da glória para Jesus nessa noite. Ele cria, irmãos. Ele sabe trabalhar na minha e na tua vida. E Abner, ao invés de apenas perguntar o nome do pai de Davi, ele pega Davi pelo braço e o apresenta diante do rei Saul. Quando Davi chega na presença do rei Saul, o rei Saul perguntou para Davi: jovem, de quem és filho? Eu quero saber a tua origem, a tua linhagem, a tua descendência. Qual é o nome do seu pai? E a Bíblia diz que a resposta de Davi foi surpreendente. Davi disse: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Quando Davi dá essa resposta, meus irmãos, ele demonstra simplicidade e humildade. Irmãos, Deus pode te abençoar, Deus pode te exaltar, Deus pode te levantar, Deus pode te colocar em um cargo público de honra, mas você precisa manter o seu pé no chão e a humildade do coração para a honra e para a glória do nome do Senhor. Davi, ele soube entrar no palácio do rei. E tem muita gente, irmãos, que Deus abre uma porta para você entrar, aí você entra, mas não sabe deixar a porta aberta. Tem gente que, infelizmente, quando entra, fala demais e acaba deixando a porta fechada. Deus quer que você nesta noite aprenda a falar menos e escutar mais e deixar as portas que Deus abrirá para a tua vida abertas para a honra e para a glória do seu nome.